Aviso legal. O conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analise e use as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Veja a descrição do vídeo. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora nas nossas previsões de hoje, dia 25 de abril de 2021. Observando bem o que aconteceu aí nos últimos 3 dias, entre os dias 23, 22 e 21, nós vemos aqui nessa figura da direita, que os maiores acumulados de chuvas realmente se mantiveram na região mais centro-norte do país, principalmente pelo avanço daquele sistema frontal que a gente observou nas últimas previsões, que quando chegava aqui na Bahia ele acabava acoplando um pouco com essa umidade da Amazônia e formava tipo uma zona de convergência, que poderia ser uma zona de convergência de umidade, mas na verdade o que se formou foi um canal de umidade e acabou trazendo precipitações boas ao longo dos últimos 5 dias aproximadamente aqui para a região do semiárido nordestino. Também, a gente tem a interação ainda da Zecite pegando bem aqui a região norte e trazendo chuvas principalmente para a região do Xingu, que fica mais ou menos aqui no leste do Pará, e também aqui parte do nordeste do Mato Grosso, como também aqui para a bacia do Tocantins-Araguaia, pegou bem essa região, principalmente aqui próximo ao tocar do centro-norte do Tocantins. No mais, a frente ela passou realmente pelo oceano, com a componente mais oceânica, trouxe uma chuva aqui ainda um pouco bem organizada para a costa entre a região sul e a região sudeste. Porém, se a gente já olha só o dado do dia 23, nós vemos que a maior parte do país realmente, principalmente essa região aqui mais centro-sul do país, apresentou o tempo seco bem definido e mantendo as chuvas ainda aqui um pouco na região centro-norte. A partir de hoje, essa frente ela perde força aqui sobre a Bahia, e o que nós vemos na previsão é que tem uma outra frente que avançou, está avançando na verdade pelo oceano, porém ela está só mais oceânica, ela traz alguma chuva entre as costas sul e nordeste do Brasil, mas por exemplo, quando ela chega aqui em latitudes mais baixas, por exemplo na Bahia, ela não consegue formar aquele canal de umidade. Então essa frente que está passando agora não forma, porém há indícios que uma frente que vai chegar, que na verdade é essa aqui, que está se formando na região sul no final do horizonte, lá para o dia 2, 3, 4, ela deve sim trazer chuvas no início. A gente vai ver isso melhor no dado do GFS, no início de maio, para essa região aqui do Nordeste, parte do Norte. Por enquanto, o que a gente observa no modelo Cosmos, até o dia 2, toda essa região aqui deve apresentar uma chuva fraca ou um tempo seco bem definido. Claro, em alguns pontos a gente tem uma chuva mais forte, mas são apenas coisas bem localizadas. E a chuva com maior intensidade realmente se mantendo aqui na região centro-norte do país, principalmente aqui na região da Amazônia, Colômbia e Venezuela, por exemplo. Outro destaque é que, como a gente tem a atuação desse sistema de alta pressão em médios níveis, aqui com o núcleo entre Goiás, Bahia e Tocantins, lá para o dia 2, a frente ela não vai conseguir avançar muito, mas vai chegar um momento que esse sistema ele vai ser enfraquecido e ele vai se deslocar um pouco mais para o oceano. Então essa frente aqui que está se formando na região sul vai conseguir avançar bem e chegar a atuar sobre o nordeste do brasileiro. Então ele passa bem rápido sobre a região centro-sul e traz uma chuva mais concentrada entre a região norte e nordeste do Brasil. Olhando os dados agora do modelo de FS, a gente vê o sistema de baixa pressão, aqui a frente avança lá para o dia 29, com 30, ela começa a atuar um pouco mais aqui, lá para o dia 2, dia 3, aí entra um outro sistema, traz chuvas para a região sul do país, e depois ele também começa a mostrar uma concentração de chuvas aqui maior, também na região nordeste. Então tem essa dinâmica, essa mudança desses campos aqui de pressão, que deve ajudar aí a trazer chuvas, mas realmente só lá do final do horizonte, lá para
primeira e segunda semana do mês de maio para a região Nordeste, ocasionadas pela atuação de frentes. Olhando bem agora o que a gente está vendo aqui, a questão da altura geopotencial, né? A gente vê claramente que por enquanto não tem nada que exemplifique, por exemplo, a formação aí até o início de maio de algum sistema, porém, ó, quando a gente avança lá para o dia 4, né, depois que a frente passa, a gente vê ó, um sistema aqui de alta pressão de 588 atuando aqui, na verdade ele fica entre 585 e 588, atuando aqui um pouco mais na região central. Isso pode indicar a formação de alguma espécie de bloqueio atmosférico com alta pressão que impeça o avanço das frentes. Por enquanto, a gente observa, né, que está aqui bem formado, tem sistema de alta pressão aqui com anomalia mais na região sul, mas acompanhar para ver o que vai acontecer. A partir de hoje o modelo está mostrando isso. Vamos ver se ele vai perdurar ao longo dos 3, 4 dias próximos aí e para ver como é que vai ficar essa intensificação. Então, depois daquele avanço daquela frente aqui na região sul, chega a atuar na região nordeste, aparentemente forma-se aí um sistema de alta pressão mais aqui na região central do país que pode ocasionar um bloqueio atmosférico aí durante a segunda final da primeira quinzena e início da segunda quinzena do mês de maio, mas a duração dele a gente não sabe, mas ficar de olho para ver aqui, ó, esse sistema aqui de 588 que realmente vai acontecer. E a partir de hoje que os modelos estão mostrando. Observando agora o dado, né, do modelo de GFS, a gente vê lá para o dia 28 o avanço da frente, chega aqui a atuar um pouco no sul de Minas, no norte de Minas, aliás, sul da Bahia. Depois do dia 3 e dia 4 tem essa que se forma, ela avança, porém ela continua trazendo aqui perturbações dos alísios, atingindo aqui principalmente a costa da região nordeste. Então a gente tem essas perturbações, não vai ser a frente em si que deve trazer chuvas para o nordeste, mas sim, né, as perturbações que ocorrem dentro aqui do campo dos alísios do sudeste. Agora interessante é que a gente vê que toda essa região aqui ó, fica realmente bem mais seca, e isso já pode ser indício que o modelo está enxergando aquele sistema de alta pressão lá que a gente viu na altura geopotencial, e pode ser que seja um bloqueio atmosférico, né? Aí pode acontecer duas coisas que vão chamar atenção. Manter as chuvas realmente mais presas aqui na região sul do país, na transição entre a final da primeira quinzena e a segunda quinzena de maio, ou ele pode ser tão intenso que as chuvas ficam mais restritas realmente ao Rio Grande do Sul, parte do Rio Grande do Sul e mais aqui na região do Uruguai. Então acompanhar para ver que as frentes elas não devem avançar muito, mas ficar de olho. Então o que acontece? Durante a primeira semana aí, nos primeiros 7 dias de maio, a gente ainda tem uma frente avançando, mas depois o sistema de alta pressão aparentemente se estabelece, né? Lembrando que hoje é que os modelos começaram a mostrar, a gente tem que ter uma sequência aí de dias para ver realmente se vai acontecer. Mas já é um sinal de que a gente tem um geopotencial aqui de 588. Claro, chegar a 590 ou 5.900 em outros modelos, aí fica mais interessante. Realmente a gente tem que abrir a mente, ficar bem de olho mesmo, porque realmente pode ser que nós tenhamos a formação de um bloqueio. Mas ainda está começando a ter aí o modelo a mostrar esse tipo de formação, então vamos acompanhar para ver nos próximos dias. Com isso, o que acontece? No final do horizonte, a gente vê a atuação dessas ondas aqui de calor bem definidas nessa região mais central do país. Então, nesse início, a gente ainda tem um avanço de onda de frio, bem aqui, né, avançando sobre aqui a costa. Depois, dia 2, já começa a ter essa onda de calor bem mais intensa, porque devido, né, à atuação daquele bloqueio. Ele não está tão intenso por enquanto, mas ainda é um pouco sobre a frente. Mas depois, lá pro dia 11, dia 10, a gente vê que ele começa a ficar bem intenso, pegando bem a região central do país e a região sul. Então isso é bem interessante, é bem preocupante. Já não teve um período muito bom de chuvas e pode ser que esse finalzinho, né, dessa transição, na verdade, quem está passando para o inverno, seja bem mais seco do que realmente é esperado e pode comprometer ainda mais, até porque quando está bem seco e quente, você aumenta a carga, você consome muito mais energia, então você vai ter que usar mais hidrelétricas e termoelétricas, por exemplo. Ok? Outro destaque é que o armazenamento de água no solo ele realmente está diminuindo na maior parte do país, né? Principalmente nessa faixa aqui mais na costa leste e essa parte aqui
mais central do país, porém nessa região mais ao norte a gente tem a manutenção desse estado. Então a região do quadrilátero dos reservatórios está apresentando aí redução de chuvas, também bastante chuva em Belo Monte. Nas bacias de Serra da Mesa, Três Marias, Paranaíba e Grande, isso é mais fácil de ser observado. E nas bacias aqui do Itucuruí, por exemplo, o que é que está acontecendo? Você tem essa redução de chuvas, porém está mantendo o estado aí para depois ter uma queda maior dessas vazões. Região Sul apresenta diminuição nas vazões nos próximos dias, principalmente aqui nas bacias incrementais Itaipu, Paranapanema, Iguaçu, Uruguai, devido ao retorno do tempo seco, então ficar de olho nisso realmente. Agora, destaco ainda a ficar de olho nesse bloqueio aí, na verdade não é bloqueio, né? Nesse sistema de alta pressão, que o modelo começa ele a mostrar esse firmamento dele, então pode ser que se transforme em bloqueio e isso é preocupante, tem que acompanhar para ver se o modelo vai continuar mantendo esse sinal. Hoje foi o primeiro dia que ele mostrou, mas por isso que eu estou batendo nessa tecla. Vamos olhar bem para ver o que vai acontecer. Se a gente tiver uma sequência de 3 ou 4 dias mostrando esse sinal lá na segunda semana de maio, então quer dizer que provavelmente esse sistema ele vai realmente acontecer. Então se durante essa semana continuar mostrando e entrar no horizonte de 10 dias, né, que o GFS é o horizonte de 15, entrou no horizonte de 10 dias, ficar de olho porque e também qual vai ser a intensidade e o tempo de duração dele, porque geralmente quando esse sistema se forma ele dura aí pelo menos uma semana, e é bom que seja uma semana, porque mas tem sistemas que duram 45 dias, por exemplo. E o destaque ainda fica para a região do Rio Madeira, né, que apresentou chuvas expressivas na região centro-norte da Bolívia e deve ainda manter um aumento gradativo, fraco, bem fraco, fraco mesmo, ou a manutenção do estado das vazões. Se cair, cai bem pouco também. E olhando agora o que os modelos do ONS trabalham, né, o modelo europeu, o ETA 40 e o GEFS, a gente vê, né, realmente chuvas mais concentradas na região centro-norte do país. Aqui a gente ainda tem o modelo SMWF mostrando uma chuva acontecendo aqui no Nordeste, principalmente aqui sobre a costa, né. Tem algo aqui, um avanço de uma frente trazendo aí uma chuva sobre a costa da região sul e da região sudeste, porém já vê que ele começa a aparentemente desenhar a atuação daquele sistema de alta pressão. E a tendência é que tanto os modelos GEFS como ETA sigam aqui o SMWF, vão convergindo aos longo dos próximos dias para algo parecido do que o SMWF está mostrando, ok? Mas ele já começa aparentemente a colocar aqui um sistema de alta pressão que pode vir ser um bloqueio atmosférico. Não é um bloqueio atmosférico, mas acompanhar para ver realmente o que vai acontecer. Obrigado, pessoal, pela participação. Paz e bem.